para fazer só para ilustrar aqui uma linha. A nação brasileira é uma linha. E nós estamos vivendo de cá. Esse lugar é um lugar natural. Esse é um lugar onde as coisas são naturais, onde vivemos o natural, onde vemos o natural, onde pensamos no natural, onde agimos no natural. Mas esse outro lugar é um reino do sobrenatural, onde se vê com os olhos de Deus, onde se pensa com a mente de Cristo, onde você toca as suas mãos e tudo que você toca prosperará. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. A Bíblia diz do Salmo 1, do homem que honra ao Senhor e vive nesse lugar do sobrenatural, tudo que ele tocar as suas mãos prosperará. Aonde você tocar a planta dos seus pés será ganho. Mas isso não é do lado de lá, é do lado de cá. É aqueles que conseguiram cruzar uma linha fina. Lembra da linha fina que a gente sempre fala? Cruzar uma linha fina de sair daquilo que é natural e entrar no sobrenatural. E entrar num lugar que vai além da obediência, porque obedecendo a Deus, você ainda está do lado de cá, irmão. Por isso que a Bíblia, a gente já ministrou sobre isso aqui, Levítico capítulo 27. Em Levítico até o capítulo 26, anota aí, vai falando sobre as leis, aquilo que você tinha que fazer, como você tinha que proceder, como é que era isso, como que era o sacrifício, como eram as ofertas, como eram as primícias, como eram todas as leis para o povo de Deus. Até o 26, Deus fala da obediência. Deus fala aquilo que é princípio, aquilo que é lei, que não pode ser quebrado, aquilo que nós, como filhos de Deus, nós como cidadãos de um reino de Deus, nós precisamos cumprir até 26, mas no 27, o Senhor estabelece sobre os votos. Levítico 27 vai falar sobre votos. E o que é voto? Voto é uma coisa que você não tem obrigação de fazer. Voto é uma coisa que você faz por espontaneidade. Eu faço se eu quero. Quando eu voto a Deus, eu me comprometo a fazer uma coisa que Deus não me mandou fazer, mas eu quero fazer. Eu quero ir além da obediência, além daquilo que está estabelecido. E isso, irmãos, não é lei, não é mandamento. Ou seja, se eu não faço um voto, isso que você precisa entender, se eu não faço um voto, eu não estou em pecado. Se eu não voto nada, não prometo nada a Deus, eu não estou em pecado. Mas é entrar nesse lugar do sobrenatural, do voto, que vai te levar a experiências que outras pessoas não têm. É quando você entra num lugar em que os outros não entram, que você entra numa dimensão que os outros também não conseguem chegar, que você consegue ter uma amplitude de visão que outros não têm, que você fala uma linguagem que outros não conseguem entender, que você é levado ao terceiro, ao quarto, a níveis com Deus, que pessoas no naturais aqui não conseguem chegar. Então o 27, Levítico 27, o capítulo inteiro vai falar o voto. E para que Deus estabeleceria a lei dos votos, se Ele não quisesse que nós, algum dia da nossa vida, fizéssemos um voto? Para que Deus ia colocar aquilo ali? Deus só estabeleceria então as suas leis. E agora as leis que vêm até 26, eu preciso, não é se eu quiser, eu preciso obedecer. É como as leis do Brasil, eu preciso votar. Eu preciso ter uma carteira de habilitação para dirigir, eu preciso, senão vou ser preso. Amém? Então existe uma série de leis que eu preciso. O reino de Deus tem leis que você precisa, mas o voto você não precisa. Mas Deus deixou um capítulo a mais dizendo: vou dar para você aqueles que querem ir além, aqueles que querem ver o que outros não veem, aqueles que querem tocar o que outros não podem tocar, aqueles que querem falar uma linguagem que outros não podem falar. Eu vou dar o direito de eles fazerem um voto.
Por isso que você vê pessoas, e voto, irmãos, tem das mais diversas. Tem gente que você encontra uma pessoa careca assim, e fala assim, não, eu fiz um voto, vou ficar 1 ano assim, né? O Lucas não é voto não, irmão, é natural mesmo. O Lucas é natural. Mas tem gente que rapa a cabeça e fala, eu vou ficar 1 ano assim. Você fala, mas que bobeira, irmãos, bobeira para você. Para ele não é. Às vezes a pessoa tem o mais extremo nível de vaidade, e o xodó dela é o cabelo, que nem o topetinho para cima, aquele negócio, ou então a escovinha, tal. Aquilo é a vaidade dele. Deus fala assim, eu quero pedir como sacrifício esse ano a tua vaidade. Careca, até 31 de dezembro de 2016. Isso aí é bobeira, irmão. Às vezes é bobeira para você, mas para ele está arrancando a carne dele. Para ele era como se ele andasse nu na rua, andar careca. Eu estou careca, não estou nem aí, irmão. Tá um pouquinho ainda, né? Mas se tiver que ficar igual o Lucas assim, eu fico também. Não é, isso aqui não é voto não, porque para mim não é sacrifício fazer isso. Mas tem coisa, eu já vi mulheres, irmãos, que tem um cabelo grande, igual umas mulheres que fazem assim com o cabelo. Eu já vi mulheres com cabelo bonito, grande, formoso, raspar a cabeça e ficar careca. Mulher, careca mesmo, com a careca brilhante. 1 ano. Sabe por quê? Porque ela achou que tinha que sacrificar a sua vaidade ao Senhor. Porque aquilo mata ela, aquilo rouba a vida dela, aquilo rouba o tempo dela de uma forma excessiva. Tem gente, querido, que se não fizer a bendita da escova, não vai na igreja, porque o cabelo está feio. Queima ela, Jesus. Mas meu cabelo está feio. Irmãos, o cabelo feio deixa você, impede você de adorar o Senhor. Tem gente que fala, cheguei tarde do trabalho, não dá tempo de eu tomar um banho, então eu não vou na igreja. Irmão, vem fedendo, irmão, mas adora ao Senhor. Vem fedendo. Estou com sono, trabalhei o dia inteiro. Eu quero dizer, querido, que trabalhar o dia inteiro não é privilégio só seu. Muitos trabalham o dia inteiro e chegam em casa e vêm direto. Tem uns que nem em casa vai, já desce do ônibus e vem para a igreja. Estão sacrificando. Mas tem gente que, porque não deu tempo de tomar o banho, não deu tempo de fazer a escovinha, não deu tempo de fazer a chapinha, não deu tempo de fazer não sei o que, e não vai, irmãos. Idolatria. É o culto ao corpo, é o culto à vaidade. Não tem uma roupa nova para ir no dia 31, então não vou na igreja. Queima ele, Jesus, queima logo. Não tem uma roupa nova, então todo mundo vai estar bonito. Eu vou estar com essa roupa que eu fui o ano inteiro, irmão. Vende pano de saco, corta um saco de batata, põe em cima e fala, eu vim aqui, eu não tenho roupa, é por isso que eu estou assim. Porque eu quero dizer para minha roupa, eu quero dizer para minha alma, que ela não me impede de adorar a Jesus. Eu quero dizer para minha vaidade que ela é crucificada. Eu quero dizer para minha vaidade que eu vim aqui sem maquiagem, sem nada, sem chapinha e vestido de saco de batata. Porque eu quero falar para minha vaidade, aqui para você, vaidade, eu vou adorar o Senhor mesmo assim. Então existem votos que a gente faz, e votos financeiros, e votos a respeito de saúde, de corpo, de qualquer coisa, que é Levítico 27, é ir além. É um lugar, irmãos, é um lugar onde, se você não fizer, você não está pecando, mas também você não sai do natural. Se você nunca fizer um voto na sua vida, você não vai estar em pecado por causa disso, mas você não rompe a linha, a fronteira do sobrenatural, do lugar de caminhar debaixo dos céus abertos, do lugar onde a sua palavra tem autoridade, do lugar onde a sua visão tem amplitude, do lugar onde os seus dons são ativados. Porque Deus não colocaria lá esse capítulo se Ele não quisesse que você fizesse. Existe uma passagem em Lucas que Deus fala, uma parábola que Jesus está falando, que depois que você fizer tudo aquilo que foi mandado, depois que você obedecer certinho tudo aquilo que foi mandado e parou ali, você é considerado um servo
Um servo mau. Outras versões diz um servo inútil. Tem outra versão que fala um servo infiel. Depois que você fizer tudo certinho, como tinha que fazer e parou ali, ao Senhor vem e fala: servo mau, servo inútil, servo infiel. Por quê? Porque Deus espera que em algum momento da sua vida você faça além do que aquilo que foi mandado. Sabe, é como a esposa, irmão, pedisse para você: vai lá, compra uma pizza para a gente comer aqui hoje à noite, não deu tempo de fazer janta, né, e tal. Aí você vai lá e traz a pizza. Aí ela olha para você: mas e a coca? Não, mas você só pediu pizza. A gente vai tomar o que agora? Toma uma aguinha mesmo, geladinha. E além, irmão, daqui que foi mandado. Vai lá, traz a coquinha também, né? A mulher geralmente gosta de coca diet, come pizza, frango, catupiry, coca diet. Aí vai lá, traz a coquinha diet, traz um sorvetinho também diet, um bombonzinho diet. Aí você chega lá, aqui, a mulher, pronto, aí naquela noite vai ter festa, irmão. Aí você é bênção, porque você foi além, você já está entrando no sobrenatural, já está indo além. Mas você só faz aquilo ali, irmão. Custa fazer o que é obediência. Briga para não sei o que, tanto por cento, é isso, não, oferta, é aquilo, eu vou sacrificar, vou dar 3 dias para o Senhor, não vou a batalha, querido, para fazer aquilo que teria que ser dado naturalmente. É lei, é ordem. Eu não posso ficar discutindo se eu vou tirar a carteira de habilitação ou não. Eu não posso ficar discutindo isso. Eu preciso tirar, e ponto final, querendo, não querendo, tendo dinheiro, não tendo, eu vou ter que tirar, senão vou ser preso, senão não posso viajar. Tem coisas que não está na minha alçada discutir. Então, como as leis da nação estão estabelecidas, não adianta eu querer ou não querer discutir se vou fazer ou não. Senão, lembra? Xadrez. As leis de Deus não tem que ficar discutindo nada, irmão. Mas eu acho que não interessa se acha certo, acha errado, acha que é muito, acha que é pouco. Cumpra e seja feliz. Cumpra e seja abençoado. Cumpra e atraia a bênção para a sua vida. E aí você vai estar no natural, feliz no natural. Aí se você quiser passar para cá, você precisa entrar em Levítico 27, sacrifício. Você precisa fazer algo que Deus não pediu para você fazer na sua palavra como ordem, mas eu vou fazer. Você sabia, irmãos, que o sacrifício é como se fosse entrar num lugar desse, é como se fosse jejum. Tem gente que tem o costume de jejuar, tem outros que passam um ano inteiro e não fazem um jejum. Não existe na Bíblia nenhuma lei que mande você jejuar. Igual tem lá, né, que a pessoa fala para você, que a Bíblia fala para você orar e vigiar. Não é orar e jejuar, é orar e vigiar, é uma ordem, orai e vigiai. A Bíblia cita: e virão dias que jejuarão, mas está citando, não é uma ordem. Não está na antiga aliança um dia. Para a antiga aliança até tinha no Yom Kippur um dia no ano todo o povo ficava em jejum, era lei. Um dia no ano só era lei, o restante jejuava quem queria. E na nova aliança não tem uma ordem, você tem que jejuar. Então quando a gente às vezes propõe, fala, você faz o que você quiser, irmão, é voto. Mas irmãos, se você jejua, você entra em lugares que outros não entram. Se você jejua, você vê o que outros não veem. Se você jejua, você pode tocar o que outros não podem tocar. Você pode enxergar o que outros não podem enxergar. Você pode entrar em dimensões espirituais que outros não podem entrar. Não podem entrar. Aleluia! Então por que não jejuamos? É voto. Agora, querido, tudo aquilo que você dizer que vai votar ao Senhor, cuidado naquilo que você está votando, porque Deus recebe o seu voto. Tem voto de mulheres que você chega e fala: isso é bobeira. Não, minha esposa fez um voto uma vez, não sei se foi 3 meses, 4 meses, 6 meses, sei lá. Ela chegou
e trouxe para mim, porque a mulher casada deve fazer isso, apresentar o voto ao marido, e o marido tem que concordar com o voto. Se ela é solteira, tem que apresentar para o pai, assim diz a Bíblia. Minha esposa falou: vou ficar sem comprar nada para mim durante 6 meses. Você concorda? Eu falei: aleluia, Jesus. Faz ser 1 ano, Deus. Glória a Jesus. Era um voto. Ela fez, irmãos, e cumpriu. Eu falei: Deus, toca mais, Deus, toca mais. Toca, toca, Deus, toca. E a gente acha que isso é besteira, irmãos. A gente acha que isso é bobeira, mas para a mulher, para alguns homens também, você chega é compulsivo, compra, compra, compra. Então você faz um voto: Deus, eu vou ficar 6 meses sem comprar nada, só comprando só o básico, sabonete, shampoo, esmalte, né? Também fica tilanga, não dá, né, irmão? Mas não vou comprar bolsa, sapato, roupa, nada durante 6 meses. Irmãos, é um voto. Deus não mandou você fazer isso, mas eu quero fazer isso. E Deus, sabe por quê, irmãos? Porque ser compulsivo, você compromete seu casamento, você compromete sua família, você compromete seu marido, você quebra seu marido, você quebra seus filhos sendo compulsivo. Isso não é de Deus. Comprando, o marido ganha 2.000, a mulher gasta 4. Isso não é de Deus, irmão, não é de Deus mesmo. Então isso tem que ser liberta disso. E é vício de compra, igual tem vício de mentira. Tem gente que mente mais que o diabo, mente mais que o capeta. Tem que ser liberto, irmão. Tudo que você vai ver que ele fala é mentira. Faz um voto: Deus, eu vou falar só a verdade. É difícil, irmão, pega firme, pra você não quebrar. Amém? Porque a Bíblia diz assim, olha, depois que você votou, a Bíblia diz assim, Levítico 27, depois você lê lá agora Eclesiastes 5, abre comigo. Eclesiastes 5 diz assim: Eclesiastes 5, Eclesiastes capítulo 5, verso 4: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Amém? Amém? E continua dizendo: é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. Não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Uma pergunta: por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruí-lo com o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos, conversas inúteis, tenha temor a Deus. É isso que eu tenho pedido ao Senhor, querido: temor a Deus. Nós precisamos temer. A palavra, querido, temer, vem de medo. Você precisa temer e tremer diante do Senhor. Então, pelo que isso está escrito aqui, você pode dizer assim: então é melhor não fazer voto nenhum, já que não é obrigado a fazer voto, né? E diz aqui: se você não for cumprir, se você não for cumprir, é melhor que você não faça. Mas o voto, irmão, é sacrifício, é a linguagem do sobrenatural. Se você quer andar só no natural, irmãos, vê só o que você viu em 2014, 2015, vê só o que você viu, viver só o que você viveu, passar pelas mesmas coisas, estar no mesmo lugar em Deus, então ande naquilo que você sempre andou. Mas se você quer ter um ano sobrenatural, entre num lugar de sacrifício, entre num lugar de dar a Deus o que você nunca deu, de oferecer a Deus horas de oração que você nunca entregou, de caminhar em vigílias como você nunca foi, de entrar em primícia todos os anos como você nunca fez.
de ser fiel a Deus nas finanças, de ser fiel a Deus no seu casamento, de ser fiel a Deus no seu ministério, como você nunca fez. Entre em um lugar e você vai garantir a bênção de Deus na sua vida. Amém? O que é sacrifício? A palavra do Senhor, eu quero ler 2 textos com você aqui. E o primeiro deles, o primeiro desse texto fala a respeito de Davi. Primeira Crônicas 21. Eu vou passar bem rápido aqui porque eu quero focar no outro texto, mas esse primeiro aqui é importante. Em 1 Crônicas 21 vai falar, irmãos, que Davi ele faz um recenseamento do povo. Davi já era rei de Israel nesse momento. Davi era o rei de todo Israel. E Davi então resolve fazer um recenseamento e contar o seu exército. E a Bíblia diz lá em Êxodo, a lei do Senhor dizia que isso era proibido. O Senhor não dava permissão para que nenhum rei mandasse contar o povo. Você está vendo como é que é importante saber as coisas de Deus? Está vendo? Novamente Davi. Porque se você fosse fazer um recenseamento, você precisava entrar em um lugar daquilo que Deus estabeleceu. Aí existia uma série de normas, existia uma série de sacrifícios que precisavam ser feitos, para que depois você fizesse o recenseamento. O que é recenseamento? Contar o povo. E Davi olhou para o seu exército e viu que o exército dele agora era inumerável. O exército havia crescido muito. O exército havia se fortalecido. E Davi falou: eu quero saber qual a amplitude do meu poder, qual o tamanho do meu exército. Manda contar, conte quantos soldados de guerra eu tenho, quantos lanceiros, quantos flecheiros, quantos que vão a cavalo, quantos que vão a pé. E o profeta vai, olha para aquilo ali, e então Davi chega e começa a fazer isso, e faz, manda contar todo o povo. E a ira do Senhor vem sobre ele. Então o profeta vai até Davi, nessa época não era mais Natã, era Gade, o profeta, e diz assim: por que contaste o povo? Ô Davi, de novo, tu não sabe que a lei fala que tu não pode contar o povo assim, de qualquer jeito? E agora a ira de Deus se acendeu contra o povo. E aí dá para ele umas opções para que ele pudesse escolher o que viria contra o povo. E ele escolhe ficar na mão do Deus vivo. E então o Senhor manda um anjo, irmãos, escuta isso. Deus manda um anjo destruidor. Deus manda um anjo negro. Sabe, todos os céus de Israel, daquela região, se enegreceram, se escureceram, e vem um anjo com uma espada de fogo, e vem passando assim, ó, de norte a sul, vem passando, sabe, de um lado para o outro, e aonde a nuvem vai chegando, aquela sombra vai aparecendo, vai matando todo mundo. Está aí, depois você lê. Isso daria um belíssimo filme. A Record podia fazer esse, né, na próxima. O anjo que passou, e vem aquela nuvem, vem passando, e a palavra do Senhor diz que até aquele lugar 70.000 homens de Israel havia morrido por causa do juízo de Deus. Você está vendo que sempre que o povo entra em juízo, não é Satanás. Você está vendo que o juízo de Deus, você está vendo que cair em juízo é algo de Deus para alguém que quebrou a aliança, por alguém que está em aliança e desobedeceu. Então vem o juízo, aquele anjo está passando e as pessoas estão morrendo. Mas essa palavra diz que quando esse anjo passa pela eira de Araúna, o Jebuseu, pelo monte que está estabelecido ali, ele vem passando e chega até Jerusalém. E quando ele vai passando por cima da eira de Araúna, o Senhor olha para aquilo, o Senhor olha para o anjo, olha para a eira, olha para o anjo, olha para a eira, olha para a eira, olha para o anjo, diz ao anjo: pare agora. Pare agora. Embanhe a tua espada e cesse esse juízo. Sabe por que isso acontece?
Porque aquela eira de Araúna, ou eira do Jebuseu, que a Bíblia fala, aquele era o mesmo lugar geográfico que o Monte Moriá. Se você pegar Gênesis lá no início, quando Deus manda Abraão imolar seu filho, seu único filho, lembra? Pega Isaac, vai lá e oferece em sacrifício. Para onde que Deus manda ele ir? Para o Moriá. E ele sai então, pega o filho dele, Isaac, pega 2 servos e pega um animal, um jumento, e eles vão em caminhada de aproximadamente 80 quilômetros até chegar no Moriá. E chegando ali no Moriá, eles olham para aquele lugar, e agora Abraão diz assim para o jumento: você fica e os 2 também, os servos, porque vou eu e meu filho e eu, vamos nós 2 sacrificar ao Senhor, e depois disso voltaremos para vós. Então ele pega a lenha que até então, até esse momento, quem estava carregando era o jumento vinha carregando a lenha. Mas quando agora o jumento tem que ficar, ele pega a lenha e joga em cima de Isaac. E agora Isaac vem com aquele tanto de lenha, e Abraão vai só com a faca, só com o cutelo. E chega um momento da caminhada que Isaac fala assim: ô pai, peraí, os servos ficaram, o jumento ficou, o cutelo está na sua mão, o punhal, a lenha está aqui, cadê o sacrifício, o cordeiro? E o pai olha para o filho e diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele é o provedor, Ele é quem nos garante. Sabe, ele sabia, irmãos, que era aquele menino, o filho dele, que seria sacrificado. Por que não podia ninguém? Porque os servos podiam impedir. Por que a mãe não veio junto? Porque a mãe podia impedir. Tem momento da sua vida, no momento de sacrificar, que você terá que passar sozinho. Será um momento seu e Deus, uma decisão sua e de Deus. Deus, como eu entro nesse lugar? Como eu entrego algo a Ti que vale tanto para mim? É um lugar onde não pode ter pessoas agora falando no seu ouvido. É um lugar que muitas vezes agora nem a esposa, nem o marido poderá falar com você. É um momento onde os amigos, onde pessoas até da igreja, é um momento onde você ouvirá a voz do Espírito Santo dizendo: este é o sacrifício. Para Abraão foi pedido Isaac. Isaac saiu de casa e não falou para sua esposa: eu estou indo sacrificar o nosso filho. Ele não é louco. Ele saiu quietinho. Ele não falou para os 2 servos: eu estou indo sacrificar, mas esse é o sacrifício. Ele não falou para ninguém. Quando o filho pergunta, nem para o filho ele diz: você é o sacrifício. Ele falou: Deus proverá para si o sacrifício, meu filho. No momento de sacrifício, querido, sou eu e Deus. É aquilo que Deus está gerando no meu espírito. É aquilo que eu preciso dar, que eu preciso entregar, que eu preciso fazer, que eu preciso deixar de fazer. Eu não sei o que Deus vai te pedir durante esse ano, mas eu sei que se você estiver disposto a obedecer, você terá o ano mais sobrenatural de toda a sua história. Aleluia! Você terá o ano mais sobrenatural da sua história. Mas fica atento àquilo que Deus está falando. Agora eles sobem. E quando eles sobem, irmãos, você tem Isaac. Isaac nesse tempo, querido, não era um menino assim, igual Benjamim, igual Heitor. Isaac, a história diz que Isaac tinha aproximadamente, querido, 17 a 20 anos. Aquela história daquele menininho, um nenenzinho amarrado, não, 17 a 20 anos. Não era uma criança, era um butelo. Era um homem, irmão, de 20 anos. E Abraão tinha mais de 100. Agora, irmão, se Isaac fala, quando na hora H mesmo que chega, que Abraão fala: você é o sacrifício, deita aqui, e começa a amarrar ele. Se ele falasse para o pai: eu sou o sacrifício, então você vai ter que me pegar primeiro. E como que ia ter sacrifício, irmão? Mas ele se põe naquele lugar. Eu quero dizer, irmãos, a fé de Isaac foi maior que de Abraão.
A fé do filho foi maior do que do pai, porque ele falou: olha, filho, Deus mandou sacrificar você. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A palavra diz isso lá na Nova Aliança: Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Abraão era um homem de revelação. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacrifício te leva a um lugar de revelação. Sacrificar te leva a um lugar de ver aquilo que você nunca veria. Sacrificar te leva a ter a solução que você nunca teria. Sacrificar te leva a ter a condição, a entrar num lugar, a viver uma vida que você nunca teria, a ter uma ideia que você nunca teria. Pare de pensar com seus miolos. Você está queimando eles e não vai sair mais nada daí não. Sacrifica a Deus e Ele por revelação te dará o que você precisa. Aleluia. Rabayabakarabahai. Sacrifica a Deus. Ele diz, o Evangelho diz que ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Sabe o que ele estava vendo? Ele estava entendendo. Abraão sabia o que estava fazendo, irmão. Abraão tinha certeza que Isaac não morreria. Por quê? Porque a promessa do Senhor estava em Isaac: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E mais, a Bíblia diz que Abraão, por revelação, viu o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia em que Jesus Cristo seria entregue na cruz do Calvário e morreria em favor de nós. Abraão conseguiu ver que na hora H, Deus proveria alguém que substituiria o seu filho, que salvaria o seu filho. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O que ele viu? Que um dia que o juízo viria sobre toda a humanidade, que um dia que um juízo estaria sobre a humanidade, Deus não executaria esse juízo sobre a humanidade, pois colocaria Jesus no lugar da humanidade e salvaria toda a humanidade. Abraão estava sabendo que alguém que representava o dia do Senhor, que alguém que representava Jesus, que alguém que representava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse alguém ia aparecer ali na hora. E quando Abraão então levanta o seu cutelo, Isaac já está pronto, dando o maior exemplo de amor, de fé, de dignidade. Quando ele levanta o cutelo, o bezerro lá, o carneiro grita, preso pelos chifres no meio do arbusto. E aquele que não estava ali agora apareceu, e o sacrifício agora estava mandado por Deus. Sabe por que ele podia fazer isso? Porque, irmãos, ele já tinha decidido no seu coração sacrificar. E quando você decide sacrificar, seus olhos espirituais são abertos para você ver o que você nunca viu. Aí esse lugar onde esse cordeiro morre, Isaac não morre, mas o cordeiro morre, desce sangue, sacrifício. E lá na frente, voltando para o anjo, quando vem aquele anjo negro, e vem aquele anjo com uma espada de fogo, e vem voando sobre toda Israel, e quando chega em Jerusalém, quando chega por cima desse monte Moriá, esse monte que Abraão ia imolar Isaac, o Senhor fala: para! E o anjo para, embanha a tua espada de fogo. Por quê? Porque todo sacrifício tem poder de anular o juízo de Deus. Porque todo sacrifício tem o poder de anular o juízo de Deus. Mais uma vez, esse anjo que vinha não era o anjo do inferno, não era um principado, não era uma potestade, era um anjo de Deus que vinha em juízo contra o povo. Mas o sacrifício, quando ele para ali, ele olha aquele sacrifício que um dia foi feito e falou: a partir daí não pode mais. Aonde tem sacrifício, o juízo é removido. Você quer tirar, querido? Além de entrar num lugar sobrenatural, você quer remover um juízo que tem sobre a sua vida? Um juízo que vem perseguindo a sua família, um juízo de maldição, um juízo de separação, um juízo de vício, um juízo de morte. Entra em um lugar de sacrifício. O sacrifício, ele remove o juízo de Deus, ele anula as maldições, ele para aqui. Você está entendendo isso? E quando Davi vê isso, Davi fala:
entendi. Davi, como não é bobo nem nada também, ninguém entendeu nada. Por que esse anjo parou aí? Davi falou: eu sei, esse lugar é Moriá. Davi corre para lá, compra a eira do dono da eira e diz assim: olha, eu vou sacrificar aqui agora, em gratidão àquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está anulando o juízo sobre o meu povo. Você está apto, querido, a entrar nesse lugar? Agora entra comigo aí, nós vamos ler esse texto, 2 capítulos no mesmo texto, e nós vamos ficar aqui. 1 Reis capítulo 17. Escuta o que eu vou falar para você. 1 Reis capítulo 17. Elias profetiza segundo a sua palavra que não choveria mais. Aqui você está vendo um reino que está debaixo agora de um governo de Acabe e Jezabel. Você está vendo agora o povo de Israel, mais uma vez, igreja do Senhor Jesus, debaixo de um governo, de um rei que se corrompeu, de um rei que se casou com Jezabel, uma filha de Baal, e o povo está prostituído. O povo de Deus está prostituído. E o que acontece? O que acontece? Juízo, irmão. Mais uma vez você vai ver um tempo triste. E não tem demônio nenhum aqui na história. Mais uma vez, juízo de Deus. Elias vem para Acabe e diz assim: o profeta Elias se apresenta para Acabe e diz: Acabe, segundo as minhas palavras, não chove mais nessa terra, até que eu revogue esse decreto. Está entendendo? A autoridade de um homem, está entendendo? Elias chega e diz: segundo a minha palavra. Não é segundo Deus, é eu que estou falando, não é o Senhor. Segundo as minhas palavras não chovem mais. E o Senhor foi, endossou as suas palavras e fechou os céus. A Bíblia fala, querido, que Acabe, ele estava perseguindo e procurando Elias por todas as nações. A Bíblia fala que ele colocou um exército para que perseguisse Elias em todas as cidades, em todas as nações, em todo o entorno daquele local. Por quê? Porque Elias havia profetizado que não haveria mais chuvas, e não choveu mais a partir daquele momento, e o reino começou a entrar em grande seca. Em grande seca. Aí o que acontece? A Bíblia fala que Elias então tem que procurar um lugar, está tudo em seca, e ele vai para a torrente, o riacho lá em Querite, e fica ali. Ali tem uma fonte de água, ele está bebendo, só naquele lugar que tem água. E ele está bebendo água, e a Bíblia fala que os corvos vêm e trazem pão e carne para que ele se alimente. Todo dia vinha a picanhazinha do céu, quentinha, para que ele se alimentasse, ele bebendo água. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que Deus te alimenta no tempo de fome. Deus te alimenta no tempo de fome. É só você estar com Ele. Não tinha mais alimento em nada. Todos os currais, os animais morreram, as lavouras secaram, uma crise total, mas ele estava ali. Mas os historiadores dizem, a história diz, que esse riacho de Querite, pelo volume de água, por tudo que tem, ele demorou aproximadamente 6 meses para secar. 6 meses. Depois de 6 meses, o riacho também secou. E o Senhor vem para Elias e fala assim: Elias, vai até a Sarepta, vai até a cidade de Sarepta, e ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Vai se ligando. Quanto tempo ficou sem chover em Israel? Quanto tempo? 3 anos e meio, diz a Bíblia. Se em 6 meses, vai ficando ligado, se em 6 meses secou a torrente, o riacho secou, ainda tem 3 anos de seca. E o Senhor fala assim: levanta, não tem mais água aí, vai até Sarepta, essa cidade, e ali eu ordenei uma viúva que te sustenta. E ele vai ficando ligado.
Então você entra em 1 Reis 17:7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, ou em outra versão, que te sustente. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Vai olhando. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também para mim um pedaço de pão. Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhadinho de farinha num jarro e um pouquinho de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Você está entendendo? A mulher que Deus mandou Elias para que sustentasse ele. O Deus que você resolveu servir tem dessas coisas. Já pensou Deus falasse: vai lá, encosta no fulano que ele vai te sustentar. Se chegasse lá, irmãos, ele é mais quebrado que arroz de terceira. Você fala: meu Deus, como é que essa mulher vai me sustentar? Eu não tenho nem o que comer, está passando fome, ela é viúva, não tem marido. E o seu filho aqui, diz a Bíblia, que ela está pegando o último gravetinho, porque ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e vai fazer um último bocado de pão ou de bolo, a última refeição deles, e vai morrer. Mas o Senhor falou: vai lá, Elias, vai lá, Elias, essa mulher vai te sustentar. Elias, verso 3, Elias porém lhe disse: não tenha medo, falou para a mulher, vá para casa e faça assim o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para o seu filho, para você e para o seu filho. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da sua vasilha não se acabará, e o azeite da sua botija não cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É bom, hein, irmão? Agora eu quero falar para você, querido: sacrifício. Quem que vai entrar nessa aqui? Você vai? São esses os desafios, irmãos, que estarão diante de nós em 2016. É crer em palavras como essa. Você vai entrar? Eu tenho certeza, irmão, que 99% daqui correria. Pelo menos até agora, mas no final desse culto vai ser diferente. Você vai entrar? Um homem que você nunca viu, ela não conhecia Elias, um homem estranho, chega lá e diz assim: olha, você realmente só tem um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, mas pega isso aí e entrega para mim. Pega isso aí, faz um bolo e dá para mim. Aí ela falou: peraí, mas se eu fizer isso, não tem jeito de eu fazer um bolo ou nada para o meu filho, e nem para mim. Ele falou: mas é assim mesmo, pega e entrega para mim. Sabe o que são isso, irmãos? Libertadores, que o Senhor envia a um povo. Sabe quando você vê alguém te desafiando a usar a sua fé e você fica: não sei não, é isso. Aí continua lá no lugar que está, no lugar de morte. Deus tem enviado até vocês libertadores. Amém? Estão entendendo? Olha para mim, não dorme não. Libertadores. Homens que vão desafiar você, homens que vão ativar a sua fé, homens que vão fazer você crer naquilo que pode resolver a sua história. Elias era esse homem, chegou lá e falou: pega o seu bocadinho de farinha, pega o seu bocadinho de azeite, faz um bolo e traz para mim. E não era a refeição dela, irmão, era a refeição do filho. Você tem filho? Eu tenho o meu. Irmãos, ia ser difícil eu não dar uma banana para ele bem grande assim, ó. Ia falar: você é louco, eu estou morrendo aqui.
de fome. Olha para a cara do meu filho, está faminto. A última refeição dele, porque eu vou dar isso para ele morrer. Ele vai morrer, eu e ele vamos comer, dividir, nós vamos morrer. E você aparece aqui para pedir o meu último sustento. Voltamos para o primeiro dia de primícias, decisão. Ou você decide entrar no lugar sobrenatural, ou você fica com o seu bolinho e morre de barriga cheia. Fica com o bolo, irmão. Come o bolo. Dá para o seu filho, segura na mão dele, pronto filho, estamos com a barriga cheia, cheia de bolo, de farinha, vamos morrer, e morre. Ou você desapega daquilo que você tem. Irmãos, eu não estou falando aqui para que você entenda, não é coisa de dinheiro, não. Seja fé, seja tempo, seja amor, seja aquilo que você tem que entregar, que você não está entregando, você está retendo, está retendo, está retendo, está retendo. Aquela mulher entendeu que aquele último suspiro dela, aquilo era muito pouco, que aquilo não resolveria a vida dela. Aquela mulher foi capaz de entender que se ela não desse aquilo ali, ela ia fazer mais uma refeição não mudaria a sua história. Ela ia morrer de barriga cheia, ou vazia, né? Porque ia acabar e não tinha mais. Ela falou: nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer, nós vamos pegar isso aqui e vamos obedecer. E sabe o que diz a palavra? Põe seus olhos aí. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você não entendeu, mas eu vou explicar para você. Nós não estamos falando aqui de mais uma refeição. Olha aqui, eu quero explicar para você. Porque eu já li esse texto muitas vezes, eu fiquei assim, igual você. Mas hoje à tarde eu entendi algo. Nós precisamos trabalhar textos em conexões e ter revelação do que Deus está falando. Deus não deu para essa mulher mais uma refeição. Deus não deu para ela uma sopa, um bolo bem recheado para que ela comesse e não morresse naquele dia. A palavra está dizendo que durante 3 anos, até que acabasse a seca, Deus tinha um pacto com ela. A palavra está dizendo que o profeta também foi morar lá, e ela separou um cômodo da casa para ele, porque diz que o profeta, e diz que a sua família não é mais o filho, ela era viúva. Ela tinha um filho, mas viúva tem irmãs, viúva talvez tenha mãe, tenha pai. Ela pôde dizer: venham para a minha casa, porque eu tenho provisão. Você está entendendo que Deus quer abençoar aqueles que estão ao seu redor? Aleluia! Sabe o que está acontecendo? 3 anos de seca. Sabe o que está acontecendo? Fora daquela casa, ruína. Fora daquela casa, crise. Fora daquela casa, fome. No vizinho de cá, vizinho de lá, filhos morrendo, homens se suicidando, pessoas desesperadas, fome. Mas dentro dessa casa, a provisão de Deus está estabelecida. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou falando? 3 anos. E não fala que Deus deu para ela farinha e azeite, não. Deus fala que o azeite não acabou, a farinha não acabou, mas Deus também fala que eles tiveram mantimento. Sabe o que quer dizer isso? Que abre lá, o arroz está lá, tira uma porção e ela volta a crescer. Está falando que pega o feijão, abre a tampa, tira uma caneca e ela por si só sobe sozinha. Pega o café, faz o cafezinho, mas o pó não acaba. Filho tomando leite, os netos tomando leite. Quem é que fosse tomando leite? O cunhado, a mãe, o pai, todo mundo tomando leite, mas o leite não acaba. E o Senhor falou: assim será na tua casa, até que volte a chover em Israel.
Pode demorar 3 anos, 4, 5, 10, eu tenho um pacto contigo, porque o teu sacrifício te levou a um lugar do sobrenatural. Você já entendeu isso? Diz que não é ela e os filhos, diz a sua família. Uma viúva tem família. E ela falou: venha para minha casa. Algo sobrenatural está aqui. Chegou um homem de Deus aqui em casa. Chegou um homem de Deus e com ele chegou uma revelação que eu não tinha. Elias está aqui, tem um quarto dele ali, porque Elias vai ficar lá sendo sustentado por ela, como Deus havia dito, até o final. E agora, irmão, não é uma refeição, 3 anos, carne, pão, leite, café, feijão, tudo que é preciso. E ela falou: peraí, ô Elias, aqui meu filhão, está até gordinho, mas peraí, aqui em casa é grande, tem espaço, eu não tenho marido, mas eu tenho mãe. Eu não tenho marido, mas eu tenho irmão. E a crise aí está matando todo mundo. E Elias falou: chama a sua família. A bênção de Deus é para a sua família. O meu projeto é para a família. A minha bênção é aquela sacudida, rebatida, transbordante. Chama a sua família. Botou toda a família lá. E 3 anos, irmão, 3 anos. Arroz, carne, leite, café, pão, tudo vindo. Abria a janela, abria a porta. Crise, seca, fome, miséria, campos secos. Os animais morreram, homens desesperados, filhos morrendo, pais se suicidando, um caos total. Mas naquela casa, Deus tinha uma aliança com ela, com uma viúva que resolveu entrar num lugar de sacrifício. Está entendendo? Está entendendo? A gente pega e lê isso aí e pensa assim: Deus deu mais uma refeição para ela e depois ela morreu. Não. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que Deus pode definir a sua vida dessa forma. Que esse ano é um ano, irmão, que pode vir a desgraça, que pode vir a miséria, que pode vir a guerra, a 3ª, 4ª, 5ª guerra mundial. Se eu tiver em um lugar de sacrifício, dando a Deus o que Ele está me pedindo, eu estou num lugar de cobertura. Não vai me faltar nada. Sabe o que essa mulher resolveu também? Eu não vou ler ali para ganhar tempo, mas a Bíblia diz que passado alguns dias, ainda nesse tempo, o seu filho ficou enfermo e ia morrer. Mas por ela ter ouvido a Deus e entrado no lugar de sacrifício, o profeta estava lá. E ela recorre ao profeta e diz: o meu filho, aquele filho que não morreu de fome, está com uma doença incurável e vai morrer agora. Ele está no seu último suspiro. A Bíblia fala, os seus pulmões, a Bíblia fala que ele parou de respirar. Dá até para entender, irmãos, que ele já tinha até morrido quando ela recorre. A Elias vai lá e diz: traga ele ao meu quarto, ao quarto que você me deu para descansar. E então é levado o menino lá e Elias deita sobre ele. E a unção, o poder, a glória de Deus que está sobre o profeta passa sobre ele. E ele volta a reviver. E ele pega aquela filha, entrega nas suas mãos e fala: a bênção do Senhor é completa. Deus dá provisão, mas Deus também ressuscita. Deus também dá vida. Deus também dá cura. Deus também dá paz. Deus dá glória. Deus dá tudo. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve. E se você seguir comigo nesse texto, no próximo capítulo 18, aqui nós terminamos. Presta atenção, irmão, em algo tremendo, tremendo. Depois dos 3 anos, escuta aqui, olha para mim. Depois de 3 anos, acabou a seca. Que jeito que isso acaba? Elias aparece de novo e vai a Acabe, e vai ao rei maligno. Acabe está procurando Elias em todas as nações. Existe uma milícia procurando Elias. Então Elias aparece e vai a Acabe e diz assim: Acabe, rei de Israel, servidor de Baal, eu quero fazer um desafio com você. Desafio, sim. Nós vamos nos encontrar no cume do Monte Carmelo, e ali nós vamos fazer um desafio, um duelo de deuses. Nós vamos fazer um duelo de deuses.
Ali você vai clamar ao seu Deus, e eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Todo o povo de Israel, irmãos, as tribos de Israel tinham se corrompido no governo de Acabe, porque eles estavam tomando como esposas as filhas de Baal. E o Senhor vem para estabelecer juízo, então, não é com o ímpio, irmãos, o Senhor vem estabelecer juízo com o seu povo, que está desviado dos seus caminhos. Mas Elias, o profeta, está lá para trazer o povo de volta. Elias está lá para trazer o povo de volta. Lembra o que Moisés fez ontem? Quando ele desce do monte, o povo está desenfreado no pecado. Moisés não pode entrar no arraial, porque não consegue tirar o pecado do meio do arraial, porque eles se perderam na orgia. Então, se Moisés não consegue entrar e acabar com a confusão lá dentro, Moisés sai do arraial e diz: quem é pelo Senhor e contra o pecado, venha para mim. Então ele tira de dentro aqueles que ele não pode parar lá dentro. E aqueles que querem lutar pela santidade, ou seja, a tribo de Levi, saiu do meio do arraial. Ó a linha fina. Cruzou a linha para o lado de cá e falou: nós estamos contigo, nos posicionaremos contra o pecado. É isso que um profeta faz. Elias chega agora e diz assim: olha, nós vamos fazer um duelo de deuses, e eu vou mostrar para você, Acabe, e eu vou mostrar também para o povo de Israel quem é que é Deus aqui. Porque Acabe, irmãos, começou a acreditar que Baal era Deus. Baal é o deus cananeu da tempestade, um demônio. E o rei de Israel estava adorando esse Deus, junto com a sua esposa Jezabel. Eles começaram a adorar uma imagem, Baal-zebu. O deus da tempestade, um deus cananeu, ou seja, um demônio. E um monte de gente do seu povo estava entrando por essa linha. Então, Elias vai lá, escuta aqui, e faz assim: olha, nós vamos fazer um duelo. Pensa nisso, irmão. Já viu esses filmes que tem aí, mitológico? Duelo de titãs. Aí você vê uns deuses, uns monstros brigando. Aquilo é ficha, irmão. Que monstro. Que monstro. Deus da Grécia, não sei o que, o titãs, o não sei o que. Pensa no Deus de Israel, o único que é digno de ser chamado de Deus em toda a terra. Elias falou assim: Acabe, olha aqui, amanhã nos encontraremos no alto do Carmelo, e terá um duelo de deuses. Não é o meu e o seu povo, nossos deuses irão lutar, e aquele que mandar fogo do céu é o verdadeiro Deus. Irmãos, eu andaria 1000 quilômetros para ver isso, irmão. Eu pagaria o ingresso que fosse. Eu faria o que tivesse que ser feito para ver uma briga dessa. Eu subiria esse monte, irmão, fosse 500 mil metros de altura, eu subiria de joelho para ver uma briga dessa. E sabe o que diz, irmãos? Que foi avisado para todo Israel, e diz que todo Israel, todas as tribos de Israel, cruzaram o deserto e subiram ao monte do Carmelo. Quem quer ficar de fora, né, irmão? Ninguém ia querer deixar de ver um negócio desse. E ali foi dito em toda a imprensa local, foi dito a todos os povos, foi dito a briga do século, a briga do milênio, a guerra do milênio. O Deus de Israel, ele vai se confrontar com o Deus Baal. Deus de Israel e Baal, Deus cananeu. Diz que todos aqueles povos, eles sobem e vão subindo e estão lá. E a Bíblia diz assim, olha, que primeiro foi o Deus de Baal. Elias chega para Acabe e fala assim: primeiro é você, vou dar um dia para você. Pega você e todos os seus profetas, que juntava profetas de Baal e profetas de Azera, e dá lá seus quase 700, 800. Pega todos os seus profetas, quase 1000 profetas, e vocês fazem o seu ritual e chamem o seu Deus para que ele venha. Depois sou eu.
E diz que eles ficaram durante todo um dia, e eles faziam, eles cantavam, e batiam seus tambores, e rodopiavam, e se cortavam, e derramavam sangue, e faziam rituais, e faziam orações, e faziam marcha, e nada do Baal aparecer, a ponto de Elias escarnecer deles. Elias chegou e falou para eles: gritem mais alto, porque eu acho que ele está dormindo. Façam mais barulho, toquem melhor os seus tambores, porque ele não está ouvindo. E ali eles ficaram invocando, irmão, você acha que Baal é Deus? Baal existe? É claro que sim, Baal é um demônio. E você acha que algum demônio vai descer para enfrentar o Deus de Israel peito a peito? Você acha que algum demônio vai aparecer aonde tem um profeta que está posicionado dizendo: Deus vai vir aqui agora, eu quero que você chame Baal aí? Mas não tem Baal do capeta que apareça, irmão. Não tem nada que resista, não tem nada que apareça diante do Senhor, diante do Deus de Israel. E eles ficaram lá e cantando, e batendo, e chamando, e invocando, em coisa nenhuma. Aí chega a hora de Elias, e 1 Reis 18 diz assim: então Elias disse a todo o povo, é verso 1? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Irmãos, nós vamos acabar aqui, eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Eu sei que você já leu esse texto, eu também já. Mas assim como no texto da viúva, eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo aproximou. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Para que serve altar, querido? Hein? Para que serve altar? Altar serve para quê? Para sacrifício. Vai entendendo? E você acha que o sacrifício que Deus queria ali era o carneiro? Você acha? Que o sacrifício que Deus queria ali, que eles vão botar pedra, vão botar lenha e vão botar um novilho, e vão espedaçar um novilho, um carneiro, e vão botar lá. Você acha que é esse sacrifício que Deus quer? Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então o altar serve, o Senhor já estava dizendo: eu venho, mas para eu vir, para que Deus ia vir? Deus não ia vir, presta atenção, Deus não ia vir somente para fazer chover. Deus não ia vir somente para poder lutar contra Baal, porque Baal nem apareceu. Então ele não precisava vir, se fosse só para isso. Deus vinha para remover um juízo. Lembra que só aquela viúva lá estava na bênção? Mas existia todo um povo debaixo de desgraça. O que é desgraça, pastor? Isso não é palavrão não. Desgraça é sem a graça de Deus. Desgraça, irmão, é sem a bênção. Quando você diz: ali vai um desgraçado, ali vai um homem que não carrega a bênção do Senhor. O povo estava em desgraça, sem a bênção. O povo estava em juízo, o povo estava em fome. 3 anos, querido, e meio, sem chover. Que tipo de juízo existe sobre a sua vida? Não comece a olhar para o lado não, irmão, presta atenção aqui. Que tipo de juízo existe sobre a sua vida? Temos desde o primeiro dia. Que tipo de juízo existe sobre a nossa nação? Que tipo de juízo existe sobre a nossa cidade, sobre a nossa família? Se você disser, irmão, nenhum, aquele que acha que não tem nenhum juízo, irmão, você pode sair agora. Você pode falar: pastor, eu posso ir embora, porque eu não tenho juízo nenhum sobre a minha vida. Ou então, irmãos, fique aqui no final, ore por todos nós, coloque a mão na minha cabeça, por favor, e me passe essa unção. Coloque a mão na cabeça de todo mundo, porque, irmãos, todos nós estamos passando por um juízo estabelecido da parte de Deus. Então, Deus tinha que vir para que a chuva voltasse e todo o povo fosse abençoado, e Baal, Deus da tempestade, fosse desmascarado. Então faz altar. Aí o que o Senhor diz? Diz assim:
Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Irmãos, isso aqui é muito forte, querido. Quantas pedras tinham? 12. Era uma pedra para cada tribo. Nesse tempo já existia Reino do Norte, Reino do Sul, aquela divisão. Um chamava Judá, outro chamava Israel. Sabe o que Deus está falando, querido? Sabe por que vocês estão sob juízo? Porque vocês não têm unidade. Sabe o que Deus está falando? Sabe por que resistem à minha igreja? Porque a minha igreja é desunida. A minha igreja, existe brigas internas. Ela briga contra ela mesma. Ela não ataca o inferno, ela ataca outra denominação. E por isso existe juízo da minha parte. Eu nunca mandei ter Reino do Norte, Reino do Sul. Eu nunca mandei ter Samaria e Jerusalém como capital, ter Reino de Judá e Reino de Israel. Israel para mim é só um povo que são constituídos pelas 12 tribos. Então Deus está unindo todo mundo e dizendo: traga de cada tribo uma pedra e faça um altar. Então juntaram todas as tribos. Escuta: com as pedras construam um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade para 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, pedra, lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Novilho. Então, o mistério começando. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Eu pedi para que fosse trazido isso aqui. Em outras versões diz cântaro. Na minha versão diz jarra grande. Eu quero dizer para você, um cântaro em Israel, uma jarra, um cântaro verdadeiro em Israel, vai ler a história, tem no mínimo, um cântaro verdadeiro, no mínimo 10 litros, cabe 10 litros de água, no mínimo, pode caber 15, 20, 30, no mínimo um cântaro cabe 10 litros de água. Cântaro é um vaso assim, de barro, parecido com esse, mas maior do que esse. E o Senhor diz assim: botou as pedras, botei, botou a lenha, botei o novilho, botou. Encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Enchi de água, vou jogando sobre a lenha. Porque, irmão, vai cair fogo do céu. Mas para consumir lenha molhada é mais difícil, né? É assim que Deus gosta. Joga água aí, vai jogando, vai molhando. Mas vai cair fogo, vai queimar a lenha, joga água aí, molha a lenha, né? Álcool não, irmão, é álcool, gasolina não, água. Vai jogando, molha o cordeiro e tal. E diz o que? 4 jarras. Façam novamente, disse ele. Fizeram de novo. Façam a terceira vez, ordenou ele. Fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e chegou a encher a valeta que tinha em volta. Em volta do altar tinha uma valeta, tinha como se fosse uma represa para a água que descesse, não se perdesse, fosse represada. Que lindo, irmão, que profético. Agora eu pergunto para você: quantas jarras? Quantas jarras? 4? 3 vezes. 4 jarras, 3 vezes, 12 jarras. Agora a minha pergunta para você é: aonde existia água, irmão, depois de 3 anos e meio de seca? Eu quero perguntar para você e fazer você pensar, se tinha alguma coisa que valia dinheiro nesses dias, era água. A madeira tinha seca para todo lado, porque secou tudo. O novilho, talvez encontraram um novilho magro lá, era para o sacrifício, mas se não tinha novilho melhor, se não tinha novilho gordo, poderia ser o que tivesse. Pegou um novilho magro e repartiu ele. Tanto é que a história diz, querido, alguns historiadores, que o novilho foi partido por causa disso. O sacrifício não retalhava o novilho. Esse novilho foi partido porque talvez ele estava tão ruim, quase morrendo, que despedaçaram o novilho. Mas tinha, agora ele quer 12 cântaros de água. Se cada cântaro tem
pelo menos 10 litros, 10 vezes 12, 120 litros de água. Eu quero perguntar para você, aonde que nós vamos arrumar 120 litros de água agora, irmão? Olha para mim, cutuca aí do seu lado quem está dormindo e fala: vai dormir em casa, presta atenção. Tem algo forte sendo liberado. Aonde que vai se arrumar 120 litros de água, querido? E aí? Sabe por que é 12, querido? Se aquela fonte, presta atenção comigo, se aquela fonte que Elias estava, tinha secado há 3 anos atrás. Pensa que quando começou a seca, começou a secar tudo. E o Senhor mandou Elias para a fonte. Naquele momento, era o único lugar onde tinha água. Naquele momento, há 3 anos atrás. E passou 6 meses, a fonte secou. Depois de 3 anos, irmão, aonde tem água? Que fonte? Que rio? 12 cântaros. Sabe por que 12? Lembra? 12 pedras, uma para cada tribo. Então agora Elias pega um cântaro para cada tribo e diz assim: vocês querem continuar na vida que vocês estão? E todo Israel escaldado, esgotado, todo Israel em desespero, filhos morrendo, famílias seca. Israel: não, nós precisamos que Deus remova esse juízo sobre nós. Então é um cântaro para cada tribo. E Elias começou a falar: tribo de Dan, encham essa jarra aqui agora. Com o quê? Com o que vocês ultrapassaram o deserto e chegaram até aqui? Com água ali, ó, do cantil de cada um, do cântaro que cada um levava. O resto de água que tem para vocês beber, coloquem aqui agora e encham esse cântaro. 10 litros, tribo de Dan, enche aqui agora. Peguem todo o resto de água que vocês têm para os seus filhos, para sua esposa, para você que atravessou o deserto, você que tem uma reservinha aí no cantil, você que tem o seu odre de couro com água para sobrevivência. Estamos aqui debaixo de um sol no Carmelo para molhar a língua. Encha aqui, ó, tribo de Dan, encha o cântaro. Encheu, foi lá e despejou. Tribo de Naftali, sua vez. Não sei o que, o cântaro cheio, pelo menos 10 litros, e é só da sua tribo esse cântaro. Encheu. Zebulon, Naftali, Judá, Efraim, enche o cântaro. Encheu. 12. Quando encheu tudo, agora o Senhor falou: vocês sacrificaram aquilo que mais importante vocês tinham, de maior valor, era água. Esse é o sacrifício que o Senhor quer. Agora fechem os seus olhos e o Senhor vai responder com fogo. E ele começou a orar. E olha aqui, irmãos, olha que a palavra diz. Olha aqui que a gente precisa, irmãos. Façam novamente, disse ele. Fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou. Eles fizeram pela terceira vez. E a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou de frente e orou: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Se você está debaixo de uma palavra, pode fazer. Não invente moda, é o que eu tenho dito. Mas se você tem uma palavra, pode fazer. Sabe por que nós compramos terreno, irmão, de 300, de 400? Se for comprar de 1 milhão, se Deus falar, compra. Deus, eu não tenho. Compra, eu vou comprar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é conosco e Ele vai abençoar. Aleluia. Se Deus mandar aí, querido, vá. Se Deus mandar você ficar, fique. Mas tenha uma palavra. Ele orou e falando que saibam agora que há Deus em Israel. E saibam agora que eu sou o teu servo, que faço tudo isso segundo a tua
palavra, ou seja, Deus havia pedido isso. Agora, irmãos, aquele povo não tem nada. E olha aqui, presta atenção para você se manifestar diante do Senhor. Ele começa a orar e pedir ao Senhor, e vem aquele céu se envermelhando, e vem aquela coisa se aquecendo, e rasga o céu, e desce fogo, e consome novilho, e consome lenha, e consome pedra. Já viu fogo queima pedra? E consome pedra, e até a água que estava ali, diz que o fogo lambeu a água que estava no rego. Quando acontece isso, agora todo Israel, igual o filme de guerra, todo mundo tira suas espadas, e Elias fala: é hora de atacar, destruam a iniquidade, destruam o pecado, avancem contra os profetas de Baal e acabe com eles, aleluia! E aí? Mas a chuva ainda não veio. Aí Elias está lá embaixo, e Elias está lá embaixo, vendo tudo aquilo. Elias corre, vai lá para o alto do Carmelo, sobe mais ainda. Eles estavam num ponto, Elias vai um ponto mais alto para poder ver. E agora começa a orar. Ele fica de cócoras, coloca assim a sua cabeça no meio das pernas, na posição em que as parteiras davam luz. As parteiras traziam a luz, as mulheres hebreias davam a luz dessa forma, de cócoras. Moisés nasceu dessa forma, sua mãe de cócoras. As mulheres hebreias eram formosas e davam a luz de cócoras, com a cabeça entre os joelhos. É dessa forma que Elias fica gerando o milagre. E ali ele começa a orar. E agora, irmãos, ele tem que orar mesmo. Se eu fosse ele, irmãos, eu orava também. Porque agora, irmão, ninguém tem mais um pingo d'água para beber. E se não vem chuva, ele está no aço, ele está no mato. E ele tinha que orar mesmo. E ele começa a orar. E fala para o seu moço: vai lá e vê, vai lá e olha. O moço vai, o moço vai lá e olha. Não tem nada. O céu está limpo, azulzinho, calor rachando. Chega lá e fala: ó, Elias, tem nada de chuva não. E Elias fala: vamos orar mais. Ora. E pede ao Senhor e crê no Senhor. Vai lá. E o moço vai lá e olha. E olha lá. Chega todo empolgado. Não tem nada não. Vai lá e fala para Elias: não tem nada. Elias: vai de novo, olha direito. Ele vai lá, olha a terceira vez, e olha a quarta, e olha a quinta. E chega para Elias a quinta vez, e a sexta, e fala: não tem nada. E Elias falou: meu Jesus, meu Deus, é isso que você vai passar, querido? Você quer mamata? Quer gerar milagre? Ele falou: Deus. Irmãos, aquele homem estava indo e voltando. Não era para fortalecer a fé dele, não, do servo, era para fortalecer a fé de Elias. Era Elias que estava falando: estou no mato. Elias está falando: agora, se isso aqui não acontece, o fogo já veio, bênção, mas se a chuva não vem, o que eu falo diante do povo? Mas Elias ora uma última vez e fala assim: Deus, a oração de Elias é essa: é impossível e há extremos contigo. É impossível e há extremos contigo, e não experimentar do sobrenatural. A oração de Elias é essa: é impossível chegar num lugar onde eu cheguei, sacrificar da forma como sacrificamos, entrar em um lugar que não somente eu, mas todo Israel entrou. É impossível. Eu te conheço, Deus, não é de hoje. E é impossível entrar em um lugar de sacrifício e não ver a sua intervenção sobrenatural, e nem ver o Senhor remover juízo. Por isso eu oro mais uma vez, Deus, que agora seja feito. Vai lá! E o homem vai. E quando o menino chega, agora não mais correndo, agora ele já vai meio desanimado. E quando ele olha: ó, Elias, cara de chuva não tem não, mas lá no fundo eu vejo uma nuvem que antes não tinha, do tamanho da mão de um homem. Ela está vindo para cá. Elias fala: Acabe, pode correr,
porque há ruídos de abundantes chuvas. Aleluia, fica de pé, fica de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.